Como acabar com a inadimplência na sua clínica, no seu hospital veterinário? Esse é um problema muito comum nos negócios veterinários e é algo que você não precisa aceitar. Isso é algo que a gente precisa resolver urgentemente, porque isso causa todo um descontrole no financeiro da empresa e é uma das graves causas que não sobra dinheiro no nosso bolso no fim do mês. Nessa aula eu vou te explicar várias práticas que a gente adotou e funcionou muito bem em várias clínicas e hospitais. E não vem com essa desculpa que na sua cidade é assim, que o seu perfil de cliente é assim, que a gente tem muita coisa para resolver para que a empresa se torne financeiramente saudável. Então vamos para a tela aqui comigo, a gente está no módulo 2.2 aqui do nosso curso de finanças para clínicas e hospitais veterinários, tem muita coisa ainda por vir, mas vamos falar sobre esse problema e eu vou falar sobre o que a gente pode fazer para lidar com isso. Primeiro, reforço aqui algo que eu acabei de falar. Não é algo típico da sua cidade. A gente já atacou esse problema tanto em grandes capitais, em metrópoles, quanto em cidadezinha pequena do interior, com 20 mil habitantes. Talvez os clientes estão demorando um pouquinho para pagar porque eles estão mal acostumados, simplesmente por isso. O que eu sempre falo para o pessoal é que o cliente escolhe qual conta que ele vai deixar para depois para pagar. E normalmente quem é mais bonzinho, né, quem é mais permissivo nas políticas de pagamento, é quem ele deixa para pagar depois. Então, não é questão aqui também de gerar uma desconfiança, né? Como eu já vi no hospital veterinário, uma vez que até mesmo a consulta só entrava no consultório se já pagasse antecipado. Eu também não gosto muito dessa abordagem, eu acho que já é demais, né? É muito exigente, cria uma desconfiança com o cliente. Mas, infelizmente, a gente tem vários que não são bons pagadores e eles podem acabar com o nosso negócio. Não eles, né? Mas essa falta de receita. E como eu falei no módulo anterior, a gente gastou para prestar esse serviço e a gente não recebeu, isso pode ter um efeito devastador. E muitas vezes, infelizmente, é duro falar, nem valeria a pena ter prestado esse serviço. É claro que o Código de Ética nos obriga, né, que temos que prestar o serviço em situações emergenciais, em situações quando não tem outro profissional disponível no município, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque ser muito bonzinho aqui pode fazer com que a gente não tenha uma empresa saudável e a gente quer agradar a todo mundo, mas na verdade a gente vai desagradando a nós mesmos e a gente não tem uma empresa saudável, uma hora ela vai acabar quebrando. E aí nem salário a gente vai conseguir pagar, vai ser uma coisa muito grave. Então não é algo típico da cidade. Mesmo cidades pequenas, que talvez seja o seu caso, a gente já fez isso, a gente já resolveu o problema. Eu lembro que a gente acompanhou a abertura de uma clínica veterinária, uma cidadezinha muito pequena no interior de Minas Gerais, 20 e poucos mil habitantes, e desde o começo ela já adotou essa política de recebimento mais restrita e ela não teve problema, não teve má fama na cidade, não teve nada disso. É só uma empresa séria que tem políticas claras de pagamento, porque ela entende que se ela não tiver isso, ela não vai ser financeiramente saudável para continuar com as portas abertas. E a gente vê quem tem trabalhado isso muito bem, vários hospitais que eu tenho acompanhado recentemente, é praticamente zero. E aí eu conversando com a veterinária, né, nesse início de trabalho, dona de hospital, eu falei, nossa, que bom, a inadimplência sua é praticamente zero. Ela falou, a gente já sofreu muito com isso, então a gente resolveu não abrir muita exceção aqui. É claro que, depois eu vou falar, né, a gente pode abrir algumas exceções, mas isso com muita cautela. Então,
essa demora para a gente receber, ela acaba com o fluxo de caixa, porque faz com que uma venda demore para entrar e com isso sobrecarrega a equipe ou os próprios donos. Então até já contei no módulo anterior, né, esse exemplo aqui, ó. Teve uma clínica que adotou uma política muito rígida de recebimento num determinado momento, e eu até estava analisando os resultados dessa clínica ontem, e a gente viu que de um ano para o outro, no total do ano, ela faturou 1 milhão a menos. Vocês têm noção do que é isso? 1 milhão de reais a menos de um ano para o outro. Só que o lucro dela aumentou muito, porque primeiro que a gente nem perdeu tempo em serviço que a gente nem vai receber, mas segundo que nem gastou, então conseguiu focar naquelas coisas que trazem mais resultado. Aí na minha conversa com ela ontem, a gente estava falando que a gente quer aumentar o faturamento mantendo esse lucro. Ótimo, aí a gente tem um financeiro saudável, que é o coração desse curso, que é o que a gente quer realmente fazer. Então, como eu bem falei no módulo anterior, faturamento não quer dizer tudo, né? O que importa, no final das contas, é o quanto vai sobrar depois, porque é isso que faz com que a gente tenha uma empresa realmente saudável. Então vamos lá, as boas práticas, aproveita aí para anotar, e não só para anotar, mas para planejar como você vai colocar em prática. Depois eu quero que você comente aqui nesse vídeo qual que foi o efeito disso, quanto sua empresa melhorou ou não, né? Mas com certeza vai melhorar. Então, a primeira coisa, eu gosto de ter um aviso empático. Não vamos fazer uma ruptura tão grande do dia para a noite. Vamos fazer um aviso empático de quando começará a nova política, né? Não aqueles avisos super cínicos que às vezes a gente vê lá, né? Não faço fiado, a crise é de todos. E a gente tem vários tipos de aviso que eu já vi acontecer e não é legal. Então, presta atenção aqui, ó. Meu modelo de aviso, algo assim. Prezados clientes, pelo nosso compromisso, isso é empatia, ó, de sempre oferecer o melhor para o seu pet. Então, nas nossas aulas de vendas, de atendimento ao cliente, a gente sempre fala isso. Coloca na perspectiva do que é melhor para o cliente, para o animal. Então, por que a gente está fazendo isso? Porque temos um compromisso de oferecer o melhor para o seu pet. E nesse compromisso, estamos constantemente investindo em produtos e equipamentos de primeira linha. Para manter esse alto padrão, comunicamos que os serviços devem ser pagos no dia da realização. Aí você pode colocar aqui, a partir de tal data, vai ser assim. E agradecemos a compreensão. Então, você pode fazer alguma variação aqui nesse texto, do jeito que funcione melhor para o seu perfil de clientes, mas é algo assim. Vamos deixar muito claro e vamos imprimir isso, vamos fixar na recepção, talvez mandar por WhatsApp para a base de clientes, não me agrada muito, talvez não precise, talvez possa pôr no status do WhatsApp, mas ter avisos dentro da empresa. Eles sempre leem, eles sempre vêm e percebem isso, e só isso já melhora bastante. Depois, uma coisa que alguns lugares erram, e eu falo sobre isso, tem um vídeo nosso no YouTube, que é uma aula, os 7 pecados capitais do atendimento veterinário. E ali eu conto uma má experiência de atendimento que eu tive dentro de uma clínica veterinária, e eu uso essa má experiência para indicar o que seria uma experiência ótima de atendimento. E numa experiência ótima, a gente precisa ir validando os itens ao longo da consulta. É o quê? A gente ir falando para o cliente o que é cada coisa. É claro que aqui também é uma coisa muito importante, né, que a gente precisa entender de abordagem comercial e técnica de vendas para que ele entenda o valor e não só o preço. Tá? Isso a gente
fala lá nas nossas aulas sobre venda, sobre atendimento ao cliente, e no YouTube vai ter também material nosso sobre isso. Mas a gente precisa ir fazendo com que o cliente vá consentindo aquele gasto, não de uma forma manipulativa, não, mas que ele vá entendendo, né, aquilo ao longo do que você vai oferecendo. Então não sai coletando exames, não sai fazendo um monte de coisa sem estar plenamente autorizado e o cliente ciente. Então eu gosto disso, ó. Imprime o demonstrativo ali, a folhinha com a conta ali, ou com o orçamento, né, com o plano de tratamento, com tudo que estará incluso, e aí pede para ele assinar. Quando ele assina, mesmo que ele vai deixar para pagar depois, coisa que a gente não recomenda, mas aqui já gera um compromisso e aumenta a chance de que ele pague. Outro item importante, ó, procedimentos com alto risco de morte, sempre receber antecipado. Eu falei lá que eu não gosto de receber antecipado consulta, né? Porque acho que daí você gera uma desconfiança muito grande no cliente. Mas esse tipo de coisa, infelizmente, não sei se é desconfiança ou prevenção, precaução, mas a gente precisa cuidar. Porque não dá para o animal ficar lá 7 dias internado e depois se fecha a conta e manda para ele e aí fica esperando 2 meses para ele pagar. Vai quebrar seu caixa, infelizmente. E aí, ó, por quê? Eu só penso em dinheiro? Não. Aqui, a nossa política está muito clara. Temos um compromisso de oferecer o melhor para o seu pet. E aí, se você está endividado, se a clínica está no negativo, você não está com caixa saudável para pagar os seus funcionários em dia, você não está mantendo esse compromisso. Então, é por isso que a gente recebe antecipado, tá? De uma forma muito clara, muito acolhedora, consciente, a gente vai comunicar isso. Então, cirurgias, né? A gente vai fazer isso antes de anestesiar, a gente já vai receber esse pagamento. E internações, receber pré-pago, 24, 48 horas, e só renovar a internação mediante um novo pagamento. E isso é super importante para evitar os problemas que eu falei, tá? Internação e cirurgias, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Depois, se o cliente falar que não tem condições, a gente vai ser empático, a gente vai ser acolhedor, mas insistente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar, eu entendo que esse gasto surgiu no momento inesperado e que realmente talvez não pegou a senhora num bom mês, e a gente está aqui para oferecer o melhor e para cuidar, para que seu animalzinho não sinta dor, para que ele se recupere. E seria importante a gente já deixar tudo isso acertado, pago antes, para que a gente possa promover o melhor tratamento. E o que a nossa experiência mostra? Quando a gente é insistente aqui, eu já vi isso inúmeras vezes, talvez você não acredite em mim, mas inúmeras vezes eu vi isso aqui. Sempre aparece um cartão. A pessoa que não tinha dinheiro de jeito nenhum, ela faz um Pix. Ela chega com um bolinho de dinheiro em espécie. Isso sempre acontece. Arruma um cartão do vizinho, do irmão, da mãe, de qualquer pessoa. Por quê? Nós somos profissionais, médicos veterinários, estamos prestando nosso serviço e é justo que a gente receba. E a inadimplência também ela pode ser um sinal de falta de valorização dos nossos serviços. A gente sempre reclama de desvalorização da medicina veterinária e eu sempre falo que a valorização vem de dentro para fora. Então, um negócio sério não é aquele negócio que você espera que você vai lá, não vai pagar e quando der você paga. Você sabe que você tem que vai lá no supermercado e você vai ter que pagar. Você vai lá na loja de material de construção,
você vai ter que pagar, né? Senão você não vai conseguir ter aqueles produtos ou ter aqueles serviços. Então, seja empático, mas insistente, sem ser arrogante, sem mostrar assim, olha, eu não tô nem aí, tem que pagar, se não pagar eu não falo. Não é essa a nossa abordagem, não é disso que a gente está tratando aqui, de um lado mais mercenário, que às vezes nos acusam. Não se trata disso. Quem nos conhece sabe a nossa abordagem e sabe que não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando é, olha, foi um imprevisto, eu entendo, mas aqui na nossa empresa a gente estudou muito para oferecer o melhor serviço, a gente comprou excelentes equipamentos, a gente tem excelentes materiais para que o melhor para o seu animalzinho seja feito. Então, também assim, a gente precisa do seu compromisso para que possa pagar essa conta. Tá? Então, esse é o recado importante aqui. E a gente vê aqui esse outro tópico, né, que alguns decisores, aí, alguns gestores do próprio veterinário são mais moles aí nessas decisões financeiras, porque o cliente já conhece, já pede um desconto, pede para pagar depois e ele vai concedendo. Muitas vezes esse veterinário dono, eu já vi isso muitas vezes, é o que estraga toda essa política de pagamento. Então, se você é o elo fraco, tire o seu poder das decisões financeiras, mesmo você sendo o dono da empresa. Então, até brinquei aqui, ó, põe a culpa no consultor, no contador, no administrador. Eu não gosto de mentir, né? Mas às vezes o pessoal coloca lá, não, é que se não acertar agora, o sistema não vai liberar. Mas se você tem esse problema, não fale de dinheiro com o cliente. Deixa para outra pessoa falar. É claro que essa pessoa não pode parecer mercenária, né? Ela está muito treinada para ser empática, aqui como eu falei antes. Mas uma empresa séria, também a gente não fala com o dono para pedir o desconto. Normalmente, assim, existem políticas muito bem estabelecidas e aí você, como cliente, está sujeito a essas políticas. Uma empresa profissional é assim que funciona. Todo mundo está acostumado com isso. E na sua clínica, no seu hospital, vai ser assim também. Se, apesar de tudo isso, o cliente saiu sem pagar, a gente vai tentar entender internamente para melhorar os processos, né? E vamos pensar assim, quem autorizou? Alguns lugares, né, até adotam isso e falar que se você autorizou, eu vou descontar do seu salário. Tá? Não sei se isso é legal, se pode ou não. Eu não sei se isso me agrada ou não me agrada, né? Só estou contando relatos de mercado. Mas, de qualquer forma, a gente precisa fazer uma coisa que é muito importante também. Ter uma rotina de gestão para avaliar quem ficou sem pagar no dia. Então, todo dia, ou toda semana, né? Mas é bom que não seja muito espaçado, a gente revisar as vendas, entender o que ficou para trás, o que ficou em aberto. Alguém tem que fazer isso na sua empresa se você quer resolver esse problema. E a gente vai ver quem autorizou e quando vai pagar. Isso precisa estar alinhado. Não como um terrorismo ali, né? Uma briga com a equipe, mas, como eu falei, com um profissionalismo. Né? Uma empresa profissional lida com esse problema, porque senão a inadimplência ela quebra realmente a empresa. E se com tudo isso, né, ele não pagou, a gente vai tentar cobrar o mais rápido possível, né? Que é, se possível, dentro da semana. Não dá para deixar muito tempo. Quanto mais tempo a gente deixa para cobrar, menor a chance de receber. Isso a gente vê muito claramente, né? Como aqui, ó, você já perguntou quando vai pagar,
Você já tem uma data prevista de pagamento e já vai fazer essa cobrança, tá? E aí a gente tem outras estratégias de cobrança judicial, né? Contratar um advogado, uma empresa para fazer essas cobranças. Eu não gosto muito, porque isso é o fim da linha. Tudo que eu falei aqui antes é para prevenir. Depois isso é para corrigir. É muito mais traumático. Não que eu não goste, pode ser necessário, mas é melhor ser prevenido. Vai funcionar muito mais, vai prevenir alguns desgastes para não acontecer aqueles comentários negativos aí no Google, Reclame Aqui, de que a empresa só queria saber do meu dinheiro, ela não estava nem aí para mim, para o meu animal. Então, isso não é muito legal. Tá? Então, cobrem. Tem uma mensagem empática aqui também, de cobrança, de que você está, né, tentando regularizar esse débito, mas seja agradável, usa a inteligência artificial aí para isso, para te ajudar a redigir um tipo de mensagem que vai ser mais bem aceita por parte do cliente. E em alguns casos, você pode deixar para trás, né, se são clientes realmente VIP. Eu até coloquei essa carinha pensativa aqui para avaliar essas exceções, mas será que vale a pena? Talvez só aqueles casos, como eu falei no módulo anterior, um cliente muito bom que gasta lá 20 mil reais por mês, e aí talvez você não vai restringir esse crédito, né? A gente já acompanhou vários casos assim, e a cliente era uma artista famosa, uma cantora famosa, e ele sabe que ela tem muito dinheiro que ela pagava, demorava um pouquinho mais para pagar, mas ela tinha um monte de cachorro e gastava bastante. Ou tem vários clientes também que a gente já acompanhou que viajam direto para fora do país e o problema não é financeiro. Mas entendam que isso tem um impacto muito grande no fluxo de caixa. Então, se até mesmo esses clientes a gente conseguir com um jeitinho trabalhar um dia de fechamento para ter um pagamento pelo menos mensal, seria muito importante para não ter um buraco no nosso fluxo de caixa. Bom, então eu quero que você coloque tudo isso em prática. Depois me conta como que foi, se funcionou muito bem ou se tem coisa ainda para ajustar. Você pode também tirar dúvidas aí e eu responder para você, te dando mais dicas para adaptar isso. Mas em todos os clientes que a gente aplicou isso, que a gente colocou tudo em prática, e tudo que eu falei aqui não é nada só teórico, são coisas que realmente funcionam, que a gente usa direto, e por isso que eu quis trazer aqui nessa aula para você. Então, põe em prática e depois conta pra gente, e eu te vejo lá na próxima aula.